eu vou te mostrar como transformar o SharePoint da sua empresa em uma ferramenta de gestão, análise e acompanhamento do desenvolvimento dos seus profissionais. Eu vou mostrar muito mais do que simplesmente um gerenciamento de arquivo ou um local para você colocar algumas listas, algumas opções. Eu vou te mostrar a inteligência de negócio. Como transformar de fato o SharePoint de uma ferramenta simples em um portal direcionado às necessidades do departamento pessoal da sua empresa. E não pensa que é só o departamento pessoal, não. Aqui eu vou começar a soltar uma série mostrando como gerenciar diversos departamentos através das ferramentas integradas do Office 365. E hoje a pauta é desenvolvimento humano e organizacional das pessoas. Vamos falar de análise de desempenho e de PDI estruturado. Sem mais delongas, bora falar de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica, porém agora direcionado ao bom e velho Office 365. Eu tinha mostrado isso aqui para vocês. A gente tinha feito toda uma parte aqui de recrutamento e seleção. Tinha feito o portal aqui com o BI conectado ao portal, mostrando as vagas, candidatos, onboard, toda a estrutura. Aqui voltada para uma parte de recrutamento e seleção e acompanhamento de novas vagas do RH. Agora, a gente vai dar um passo além. Agora a gente vai falar de desenvolvimento pessoal. O que eu considerei aqui nesse portal? Abrir ele direto aqui na internet. A gente está terminando de construir esse daqui, que é um exemplo para um cliente, para ele poder aprovar. Isso aqui vai evoluir, mas essa é a primeira parte do que a gente desenvolveu. Existe uma metodologia chamada avaliação 360 graus, né? Vocês devem conhecer. Que ela fala o quê? Um profissional, ele vai ser avaliado por ele mesmo, né? O próprio profissional avalia. Ele vai ser avaliado pelo gestor e ele vai ser avaliado por um par dele. E a partir dali você vai tirar uma média da avaliação. E você pode pegar essa avaliação e trabalhar com algumas grandes áreas. Aqui a gente trabalha com as seguintes áreas. A gente trabalha com uma área onde fala sobre o nível de conhecimento desse profissional, sobre as questões técnicas dele. Então a gente trabalha ali com 5 perguntas. Depois a gente fala sobre como ele se comunica com a equipe, como que ele demonstra a parte de relacionamento dele. E por fim, a gente fala sobre como que ele executa as tarefas dele. Então a gente fala ali de capacidade técnica, capacidade de entrega e capacidade de comunicação. Então a gente vai falar aqui de comunicação, a entrega desse profissional e a capacidade técnica dele. Então como que a gente faz essa avaliação 360 graus? Normalmente, em algumas empresas, você vai contratar um software, vai mandar um formulário, as pessoas respondem, ele faz alguns cálculos. Só que tudo isso está disponível dentro da Microsoft. E eu vou mostrar esse vídeo aqui em 2 partes. Uma primeira parte é estrutura, na segunda parte eu vou falar de como desenhar análises através disso. Então como que a gente montou essa estrutura? Primeira coisa, a gente criou uma lista de perguntas para que pudesse ser respondida pelos próprios colaboradores aqui dentro do SharePoint. Mas vamos voltar aqui um pouquinho antes, só mostrar para vocês o cenário. Primeira coisa, a gente tem uma área de RH. Eu tenho uma área de recrutamento que é interna somente do RH praticamente. Então ela pode ficar aqui como uma área restrita ou como uma área compartilhada. Por que aqui está compartilhado? Porque lá na Pró-Resultado eu compartilho junto com o RH da estrutura do departamento pessoal para que eu possa entender os processos, a celeridade das contratações, porque é uma área que está em desenvolvimento na Pró-Resultado, porque faz pouco tempo que a gente colocou alguém full-time nessa área. Porém, quando eu falo aqui do RH, eu também criei uma área chamada desenvolvimento pessoal, que é uma área para o RH compartilhar com os gestores das áreas. Então, esse portal de DHO é um portal para ser compartilhado entre os gestores, o próprio RH. Com isso, o que a gente fez? A gente fez uma avaliação pensando em 360 graus, que o gestor vai responder, um partner vai responder e um colaborador. Todos eles vão ter que ter acesso aqui dentro do SharePoint ou do Lists, porque agora a gente tem esse modelo de formulário, a gente já usava o próprio Forms da Microsoft, mas agora está muito fácil. Você cria um formulário em segundos para preencher a necessidade desse campo aqui. Então, por exemplo, a gente criou o formulário. Quando a gente fala do formulário do gestor, eu mando para o gestor com orientação de qual profissional que ele deve responder. Eu mando para um partner, para que ele responda também, alguém que trabalha ali, parceiro daquela pessoa, para que ele responda também sobre aquele profissional. E eu mando um para o próprio profissional. O gestor tem acesso a essa estrutura, mas ele não tem acesso às listas. E eu vou falar um pouco mais à frente por que o gestor está aqui dentro. Mas aqui quem tem acesso é só o RH e eu. Essa avaliação aqui de desempenho, o que ela vai gerar? Ela vai gerar uma média para cada grupo de avaliação. Então, por exemplo, na parte de comunicação, eu vou ter uma visão de como o colaborador se enxerga, como um partner dele enxerga e como o gestor dele enxerga ele. E ali eu vou ter uma média. Ele talvez se dê uma média 8 e os parceiros dele
dá uma média 2 e o gestor dá uma média 6. A gente avalia aqui entre as perguntas, depois faz uma ponderação e uma média entre eles, e aqui, por exemplo, se a gente estivesse falando nesse cenário, eu teria praticamente uma média de 5 ponto alguma coisa, 5.3 mais ou menos, de média desse profissional na área de comunicação. Mas para ficar mais fácil fazer isso, o que a gente faz? A gente cria esse formulário, manda para os gestores, fala quais são os campos que eu quero nesse formulário, o gestor vai responder. Vamos ver aqui, por exemplo, usei de exemplo. O gestor pegou a matrícula do Carlos e começou a colocar: o avaliador demonstra, e aqui tem as respostas, né? O colaborador demonstra conhecimento técnico suficiente para executar suas funções? Aqui eu marco o nível. E eu usei aqui sempre, frequente, às vezes, para facilitar de apresentar. Mas nesse cenário, o que eu recomendo? Coloca de 1 a 5, o que ele considera. Por quê? Fica mais fácil conectar o BI e vocês vão ver no futuro depois. Então aqui, o profissional vai sendo avaliado pelo gestor dele, o gestor vai informar quem é esse profissional, vai responder as perguntas. Elas vão vir para cá e vão ficar todas misturadas de todos os profissionais. A partir daqui, eu faço a mesma coisa para um partner, para também ouvir o que esse partner vê desse profissional que trabalha com ele. E depois do próprio colaborador. Com essas informações em mãos, o que a gente faz? A gente passa a fazer um plano de desenvolvimento desse profissional. Então o que a gente fez aqui? A gente já criou uma estrutura para gerenciar todas as análises de desempenho de um profissional dentro da empresa. Isso pode durar anos e vai estar lá no BI, já gerenciado. Ele evoluiu nas análises dele? Por exemplo, a primeira análise dele de desempenho, ele ficou com uma média 5.5. Na segunda análise de desempenho, ele já foi para 6. Na terceira, ele já estava em 8, quando o assunto era, por exemplo, comunicação. Então, a gente pode criar gráficos da evolução de cada profissional dentro dessas avaliações de PDI dele com a linha do tempo. Então, e eu posso criar gráficos por área. Então, eu posso falar, olha, só a média em comunicação, tecnologia, entrega, está no seguinte formato. Ou eu posso também fazer essa avaliação, e não por média por aqui, mas por média de setor. Então, olha, no geral, o seu gestor te vê com a seguinte média, considerando todos os departamentos. No geral, os seus parceiros de trabalho te veem com a seguinte média. Por que eu não gosto disso? Porque, na realidade, eu preciso entender se a pessoa tem um problema em comunicação, na parte técnica ou na parte de entrega. Eu não posso avaliar pelo que essa pessoa tem de visão, como que terceiros enxergam ela. Não, eu preciso ser mais pontual. E com isso, eu consigo criar uma linha do tempo. Então, se eu fizer 10, 15 avaliação de desempenho desse profissional, elas vão estar todas aqui dentro. Então, eu vou filtrar o Carlos e vou ver todas as avaliações que ele fez e qual que é o cenário, se ele está melhorando ou piorando, quando o assunto é comunicação, ou com o próprio gestor, ou com o partner. Então, essa parte é a avaliação 360 graus. Entendi qual é a situação daquele profissional, eu faço um PDI dele. Primeiro, eu fiz uma lista onde eu falava o seguinte: eu dou um nome para aquele período do PDI e falo quando ele começa e quando ele termina, porque eu posso ter métricas depois no futuro da evolução das pessoas, quem entrou em cada área, quanto tempo ele ficou dentro daquele PDI. Então, os PDI é como se fossem cíclicos e todo ano vai ter 2. Beleza, cadastrei isso, eu vou fazer o plano de desenvolvimento desse profissional. Então, a gente criou também uma lista aqui e colocamos, olha, o Carlos Pires, que é o colaborador X nesse período aqui, ou seja, o período também está aqui, ele está sendo desenvolvido pela Eveline, a data da apresentação desse plano para o colaborador, o objetivo dele, por exemplo, liderança. O que eu quero aqui, que é a competência que eu quero que ele tenha? Eu quero que ele tenha uma liderança autocrática, porque ele é uma liderança muito motivacional, uma liderança muito compartilhada, que todo mundo toma decisão, quase uma democracia, mas eu sei que em certos momentos o gestor tem que tomar decisão de forma autocrática e direcionar o time. Então eu quero que ele crie essa habilidade. Qual a justificativa? A justificativa é porque eu preciso que ele, que já é um líder percebido pela empresa, passe a tomar também decisões unilaterais em questões de conflito. Quais as ações que eu espero que ele tome? Eu não vou cobrar que o cara melhore e crie uma metodologia autocrática para ele gerenciar. Eu vou cobrar ações. Primeira ação, faça um curso de liderança. Segunda ação, faça uma apresentação do seu projeto de melhoria. Terceira ação, determine coordenadores de projeto, que é uma forma de gerar uma certa demanda para terceiros e, principalmente, delegar. Então, eu posso avaliar esses indivíduos aqui numa forma de lista, né? Eu posso criar metodologia de Kanban, porém o que eu acho mais legal é o acompanhamento desse PDI. Eu não faço mais aquele acompanhamento solto, de forma largada. Eu vou acompanhar o PDI de que forma?
Ah, o Carlos, no PDI, eu posso ir fazendo respostas para ele. Por exemplo, o que eu trouxe? Eu trouxe os dados do PDI dele e ele automaticamente me trouxe o objetivo, o PDI, o que está sendo analisado e também aqueles tópicos lá que eu mostrei de cursos, de ações. Então, por exemplo, aqui no Carlos, vamos colocar aqui, esse daqui é o acompanhamento do primeiro PDI do Carlos. Eu posso ver ele desse formato e eu vou mostrar outros mais para frente. Mas, por exemplo, o Carlos, na questão de desenvolvimento da liderança autocrática, eu posso verificar que, ele precisa fazer um curso, primeiro ele precisa adquirir essa capacidade de liderança autocrática. Aqui eu posso vir, editar e falar, olha, ele está no nível satisfatório, não satisfatório, como que ele está evoluindo isso. Mas eu não vou cobrar somente essa liderança, eu vou cobrar as ações. Então, quando é o curso de liderança que ele teria que fazer, eu posso colocar aqui que ele está iniciado. Então, eu estou acompanhando mês a mês. A apresentação do projeto de melhoria, ele nem iniciou. Determinação de coordenadores. Pode ser que isso já está em desenvolvimento. O que a gente tem aqui? Eu posso criar uma avaliação 360 graus, onde eu sei o que é um gargalo da pessoa, se é comunicação, liderança, se é uma parte técnica, mas eu tenho que direcionar as perguntas de forma estruturada para ter essa visão. Então, eu posso avaliar a capacidade desse profissional pela avaliação 360 graus, criar um plano de desenvolvimento para ele, um PDI individual dele, e depois eu posso ir acompanhando esse PDI. E eu acompanho ele de várias formas. Eu posso acompanhar a evolução dele, ou seja, eu determino aqui dentro do próprio estrutura do PDI um campo falando sobre as etapas, por exemplo. Eu tenho o primeiro encontro, depois eu tenho um feedback de 60 dias, tenho uma reta final de 120, que é apresenta o plano, primeiro encontro. Segundo encontro, feedback com 30 dias, olha, com 60 ou 30. O cenário é esse, você evoluiu até aqui e não evoluiu nesses pontos. Depois eu entro, por exemplo, com uma reta final em 120 dias, que é só um ajuste, porque vai finalizar em 180. E depois eu tenho concluído e partiu para um novo plano de desenvolvimento, que ele vai ser contínuo. Então eu posso colocar ele aqui e eu posso observar pela evolução do plano. Porque eu vou saber, o Carlos, ele está aqui no primeiro encontro. Não, acabou de dar o feedback para ele. O teste aqui, ele já está numa reta final. E qual que é o objetivo aqui depois? Na hora que eu levar aqui para dentro de conclusão de um novo PDI, que ele já crie uma demanda ou no plano de desenvolvimento anterior, ou ele cria uma demanda aqui dentro mesmo, de renovação do plano de desenvolvimento individual. Essa estrutura eu posso gerenciar o quanto evoluiu e eu também posso verificar o quanto ele evoluiu no objetivo dele. Então, assim, eu estou fazendo uma evolução de dias, então ele está no 30 primeiro, 120, 80, e aí por vai. Mas eu também tenho uma questão do acompanhamento, se ele está chegando ou não naquilo que a gente busca como objetivo principal. Essas estruturas todas, elas foram criadas a fim de gerenciar essa ideia de um RH 360, que eu vou pegar, primeiro, todo o processo de contratação, onboard dessa pessoa, vou gerenciar isso de forma alinhada, depois eu vou para desenvolvimento pessoal dessa pessoa e posso verificar quando ela entrou, quantos dias ela ficou de experiência, quanto isso otimizou para ela evoluir ou não dentro da empresa aqui, durante esses feedback do plano de desenvolvimento dela, seja nos 30 primeiros, 60 ou durante os 180 dias. Ou seja, eu posso começar a achar padrões que, por exemplo, quem não teve o treinamento inicial não tem uma boa adequação ao onboard. E como não tem uma boa adequação ao onboard, ele também não consegue se adaptar ao processo da empresa, ao plano de desenvolvimento, e ele acaba saindo mais cedo, antes do necessário ou fora do período que a empresa tem de turnover padrão. Então o que a gente fez? A gente estruturou isso de uma forma que a gente consiga ter uma visão desde quando a pessoa entrou até o final, até a entrevista de desligamento, dentro do mesmo BI. E a gente começa a ter um lastro da vida útil das pessoas dentro da empresa. Essa parte de avançar para o lastro, avançar para o BI e dar uma visão como essa, vai ficar para o próximo vídeo, porque tá tarde e eu preciso descansar. E 2, eu quero começar a dividir esses vídeos para que vocês entendam etapa por etapa. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo, deixa um comentário, procura a gente. Se você achar interessante evoluir no trabalho e precisar de alguém que te dê apoio, pode contar com a gente para te ajudar, ou você pode procurar outras consultorias também que atendam a essa necessidade de transformação digital. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é essa visão. O SharePoint, ele pode se tornar um ecossistema, ele pode se transformar em um portal de soluções para diversas áreas. E o RH é uma das que a gente está trabalhando aqui, falando de avaliação 360 graus, controle de plano de desenvolvimento de PDI, controle de PDI e poderia ter um controle de projetos ali dentro também. Isso tudo pode ser gerenciado e controlado quem tem acesso. E lá no começo eu falei que eu tinha colocado os gestores aqui, porque no futuro eu quero que os gestores possam acessar aqui,
para ver toda a parte de job description dos profissionais. Eles podem acessar aqui para acompanhar resultado e formulários ou resposta ou laudos da avaliação de desempenho. Podem acessar o controle de propostas, de novas vagas, de novos treinamentos. Então a ideia é que essa área seja uma área para compartilhar entre os gestores e o RH, para que os gestores saibam o andamento do projeto e o RH consiga de fato documentar e salvar tudo aqui dentro e também acompanhar toda a parte das análises de desempenho, plano de desenvolvimento, tudo isso. Então, eu espero que o vídeo tenha ficado claro para vocês, eu espero que tenha dado o norte do poder que essa ferramenta tem. E se você ficou aqui até agora, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e também ir nas redes sociais e nos seguir, para que você possa acompanhar no dia a dia o que a gente faz de gestão, de planejamento e como que é essa vida mais dinâmica de consultor. Eu agradeço, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.